Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que definia quem você é simplesmente desapareceu. O piano que era sua voz, a família que era seu apoio, a carreira que era seu sonho, tudo reduzido a cinzas. Você se sente inútil, quebrado, invisível para o mundo. Mas e se eu te dissesse que, exatamente nesse vazio absoluto, algo divino começou a despertar? Hoje você vai conhecer a história real de um pianista que perdeu tudo e do fundo do abismo emergiu como um maestro com poderes que desafiam a lógica. Prepare o coração. Essa revelação vai te emocionar profundamente. Transição suave do piano destruído para uma sala iluminada com um piano de cauda ao fundo. Narrador aparece em quadro médio, olhando diretamente para a câmera. Se o gancho que você acabou de ouvir mexeu com você, então fique comigo até o final, porque o que vem agora não é apenas uma história inspiradora, é um mapa prático para a sua própria transformação. Meu nome é Alex, e durante anos fui conhecido nos círculos musicais como o pianista inútil. Toquei em bares vazios, fui rejeitado em todas as audições importantes e carregava o peso de nunca ser bom o suficiente. Até que uma tragédia tirou tudo de mim de uma só vez. Mas foi exatamente nesse vazio que algo inesperado aconteceu. Despertei um poder que eu nem sabia que existia. Um poder que me transformou em um maestro capaz de conduzir emoções profundas, orquestras inteiras e principalmente a minha própria vida. Neste vídeo de hoje você vai receber 3 benefícios reais e aplicáveis. Primeiro, vai aprender como transformar qualquer dor profunda em combustível criativo poderoso. Segundo, vai descobrir técnicas simples, mas profundas, de meditação musical que ajudam a acessar essa divindade interior que todos nós carregamos, mesmo que você nunca tenha tocado um instrumento. Terceiro, vai entender por que o fracasso não é o fim, mas o maior professor que você poderia ter. Essa não é só a minha história, é um convite para você olhar para as suas perdas e enxergar nelas o portal para algo maior. Vamos mergulhar juntos nessa jornada. Flashbacks em tons sépia e frios. Cenas de Alex jovem em pequenos bares, auditórios com jurados de costas, família discutindo. Vamos voltar no tempo para entender como tudo começou. Meu nome é Alex Rivera, e desde criança o piano era minha linguagem. Aos 8 anos, já passava horas tocando peças de Chopin e Beethoven, sonhando com palcos lotados e aplausos intermináveis. Meus professores diziam que eu tinha talento bruto, mas algo sempre faltava: a precisão, o fogo, o algo a mais, que separa os bons dos geniais. Na adolescência, entrei em conservatórios renomados, mas as audições eram implacáveis. Eu me preparava meses para cada uma. Ensaiava até os dedos sangrarem, e ainda assim ouvia a mesma frase. Técnica impecável, mas falta alma. Você é correto demais, Alex. Seguro demais. Com o tempo, o apelido pegou nos bastidores. O pianista inútil. Aquele que toca tudo certo, mas não toca ninguém. Fora do palco, as coisas não eram melhores. Minha família nunca entendeu minha escolha. Meu pai, um engenheiro prático, repetia que música não paga contas. Minha mãe tentava apoiar, mas eu via a preocupação nos olhos dela toda vez que eu recusava um emprego estável para correr atrás de um recital mal remunerado. Aos 28 anos, eu ainda morava no porão da casa deles, dando aulas particulares para crianças que mal ligavam para as lições. Ganhei alguns concursos regionais, mas nada que mudasse a trajetória. Eu vivia numa corda bamba emocional. Por fora, mantinha a fachada de artista, dedicado. Por dentro, acumulava rejeições como cicatrizes. Cada não de uma orquestra, cada crítica negativa em jornal local, cada noite voltando para casa sem um único aplauso verdadeiro. Tudo isso ia corroendo minha confiança. Eu me convencia de que a próxima audição seria diferente. O próximo arranjo seria o que finalmente mostraria minha alma. Mas a verdade é que eu estava tocando para provar algo aos outros, não para mim mesmo. Então veio o ano que mudou tudo. Eu tinha conseguido uma chance rara, uma audição para solista com a Orquestra Filarmônica da cidade. Era o meu grande momento. Preparei o concerto no 2 de Rachmaninoff como nunca. Meses de ensaio, noites sem dormir, cada nota memorizada no corpo. Na noite anterior, minha mãe me abraçou e disse: "Amanhã o mundo vai te ouvir de verdade, filho." Mas o destino tinha outros planos. Na madrugada, um incêndio elétrico começou no sótão da casa. As chamas se espalharam rápido demais. Eu consegui sair, mas meus pais não. Perdi minha família inteira naquela noite. E junto com eles, o piano de cauda que meu avô me deixara de herança. O único instrumento que realmente sentia como extensão do meu corpo. Quando os bombeiros finalmente controlaram o fogo, eu fiquei ali, na rua, vendo as cinzas da minha vida subirem com a fumaça. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais piano. E a audição nem cheguei a fazer. Naquela semana, o mundo da música clássica seguia girando sem mim, como sempre fez. Eu tinha 29 anos e pela primeira vez, me vi completamente sozinho.
sem rede de segurança, sem motivo aparente para continuar tocando. Foi o começo do fundo do poço. O lugar mais escuro que já conheci. Tons cinza-azulados. Alex vagando pelas ruas, sentado em bancos, apartamento bagunçado. Os meses que se seguiram ao incêndio foram os mais escuros da minha vida. Eu me mudei para um quartinho apertado no centro da cidade, pago com o pouco seguro que recebi. Não tinha forças para tocar em nada que lembrasse música. O teclado eletrônico que comprei por necessidade ficava encostado na parede, intocado, como uma acusação silenciosa. Acordava todos os dias com a mesma sensação de vazio no peito. As lembranças vinham em ondas, o cheiro de fumaça nos cabelos da minha mãe, o último abraço do meu pai, o som do piano ancestral rachando no fogo. Eu me culpava por tudo. Se eu tivesse escolhido uma profissão mais estável, talvez eles estivessem vivos. Se eu fosse um pianista de verdade, talvez tivesse dinheiro para uma casa mais segura. Os "se" me devoravam por dentro. Tentei voltar à música como forma de escape. Mas cada nota que saía era mecânica, sem vida. Toquei em um bar uma noite só para pagar as contas e errei passagens básicas que antes faziam parte de mim. O dono me dispensou no intervalo. Desculpa, cara, mas você está tocando como se estivesse morto. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica de jurado. Porque era verdade. Passei a evitar espelhos, evitava pessoas. Amigos da época do conservatório mandavam mensagens de condolências, mas eu não respondia. Não queria pena. Não queria conselhos vazios como "o tempo cura tudo". Eu sabia que o tempo não trazia meus pais de volta, nem o piano do meu avô, nem a versão de mim que ainda acreditava em sonhos. Houve noites em que pensei em desistir completamente. Sentia que minha história já tinha acabado aos 29 anos. O apelido pianista inútil nunca pareceu tão verdadeiro. Eu não era apenas inútil para o mundo da música. Eu era inútil para mim mesmo. Foi nesse ponto mais baixo, quando já não restava nenhuma esperança visível, que algo começou a mudar. Não foi de repente. Foi sutil, quase imperceptível no começo. Mas o vazio absoluto criou espaço para uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz interior, profunda, que não julgava, apenas observava. E foi ela que finalmente me levou de volta a um piano. Paleta muda para tons quentes. Alex entra na igreja abandonada. Piano velho no altar. Uma noite, sem destino certo, entrei numa igreja antiga que ficava aberta para o sem-teto. Estava vazia, silenciosa, exceto pelo eco distante da cidade. No altar, coberto de poeira, havia um piano vertical velho, provavelmente abandonado há décadas. Algo me puxou até ele. Não era vontade de tocar, era algo mais profundo, quase uma obrigação. Sentei-me, minhas mãos tremiam. Fazia meses que não encostava num teclado sem sentir raiva ou vazio. Toquei uma nota solta. O som era horrível, desafinado, rachado, mas continuei. Toquei outra e outra, sem partitura, sem intenção. Apenas deixei os dedos caírem. Então aconteceu algo que não consigo explicar completamente até hoje. O tempo pareceu desacelerar. O ambiente ao redor dissolveu. De repente, eu não estava mais sozinho. Senti presenças. Não fantasmas, mas energias. Figuras translúcidas de grandes maestros do passado começaram a surgir ao meu redor. Beethoven com sua expressão feroz. Toscanini com os braços erguidos. Bernstein sorrindo como se soubesse de tudo. Eles não falavam, mas conduziam. Conduziam o ar. Conduziam a mim. Minhas mãos começaram a se mover sozinhas. Não eram mais as mãos do Alex inseguro e mecânico. Eram canais. As notas que saíam daquele piano quebrado eram impossíveis. Harmonias ricas, camadas orquestrais que um único instrumento não deveria produzir. Eu via as notas como luzes coloridas subindo no ar, formando arcos, espirais, constelações. Era como se eu estivesse conduzindo uma orquestra invisível inteira. Pela primeira vez, eu não estava tocando para provar nada a ninguém. Eu simplesmente era a música. O som preenchia cada vazio que o incêndio tinha deixado. A dor da perda dos meus pais, a culpa, a sensação de inutilidade, tudo se transformava em ondas sonoras que curavam enquanto feriam. Naquele transe recebi uma compreensão clara. O que sempre faltou na minha música não era técnica ou alma, era a entrega total. Eu tinha passado anos tentando controlar cada nota, cada emoção, com medo de errar, mas ali, sem nada a perder, eu me rendi completamente. E foi na rendição que o poder divino se revelou. Quando o transe terminou, horas tinham passado. A igreja estava iluminada pela luz da manhã entrando pelos vitrais. Minhas mãos doíam, mas de uma forma boa, como após uma grande performance. Gravei no celular o que tinha tocado. Ao ouvir depois, chorei. Não era só bonito, era transcendental. Algo maior tinha passado por mim. Nos dias seguintes, voltei à igreja todas as noites. O fenômeno se repetia, cada vez mais forte. Comecei a compor peças inteiras mentalmente, conduzindo orquestras imaginárias com precisão absoluta. Entendi que qualquer pessoa pode acessar esse estado.
Não é privilégio de poucos, é uma questão de esvaziar o ego e permitir que algo maior flua. Se você quiser experimentar isso agora, experimente esta técnica simples que usei. Sente-se em silêncio. Respire fundo 10 vezes. Coloque as mãos em posição de tocar, mesmo sem instrumento. E imagine que está conduzindo sua emoção mais profunda como uma sinfonia. Deixe vir o que vier, sem julgar. Muitos que testaram relatam o mesmo fluxo criativo inesperado. Aquele piano velho na igreja foi meu portal. O que parecia o fim virou o verdadeiro começo. Paleta vibrante, concertos em praças, auditórios, orquestras reais. Depois daquela primeira noite na igreja, tudo mudou. Comecei a gravar as composições que surgiam nos transes e postei anonimamente na internet. Em poucas semanas, os vídeos viralizaram. As pessoas comentavam: "Isso não é humano. Parece uma orquestra inteira saindo de um piano só." Recebi convites para tocar em eventos pequenos. Praças, cafés, igrejas, aceitei todos. No primeiro concerto público após a tragédia, toquei para menos de 50 pessoas numa casa de shows alternativa. Quando comecei, o mesmo transe aconteceu. Conduzi com as mãos no ar mesmo sem orquestra presente, e o público sentiu. Muitos choraram. Um violinista da plateia subiu ao palco espontaneamente e começou a acompanhar. Depois, uma celista. Em minutos, tínhamos uma pequena orquestra improvisada. Foi o começo. Notícias correram rápido. Orquestras profissionais me convidaram para regências experimentais. No início, os músicos eram céticos. Quem era esse desconhecido que perdera tudo e agora dizia conduzir algo divino? Mas bastava o primeiro ensaio. Eu não precisava de partitura. Sentia a música coletiva antes mesmo de ser tocada. Conduzia não só as notas, mas as emoções de cada instrumentista. As performances ganhavam uma profundidade que deixava até os mais experientes arrepiados. Em menos de 2 anos, regi sinfônicas importantes em teatros lotados ao redor do mundo. Críticos que antes me chamavam de inútil, agora escreviam: "Alex Rivera canaliza algo maior que ele mesmo." Fundei uma academia gratuita para jovens músicos em situação de rua, ensinando exatamente as técnicas de entrega total que aprendi no vazio. Centenas passaram por lá e muitos hoje tocam profissionalmente. Reconectei-me com a vida. Honrei meus pais transformando a dor em música que cura outros. Cada concerto é uma homenagem a eles. E o mais importante, descobri que o poder divino não é exclusivo. Está disponível para qualquer um que se esvazie o suficiente para deixar fluir. Minha ascensão não foi sorte. Foi consequência direta de ter perdido tudo e, mesmo assim, escolher continuar. O caos abriu espaço para o sagrado entrar. Montagem lenta de cenas anteriores. Narrador olhando diretamente para a câmera. Antes de encerrarmos, quero deixar claras as 3 lições que essa jornada me ensinou e que podem transformar a sua vida também. Primeira, a maior dor muitas vezes é o portal mais direto para o seu poder mais profundo. Não fuja dela. Atravesse-a. Segunda, só na rendição total. Quando você para de controlar e simplesmente permite, o fluxo divino entra e toma as rédeas. Terceira, você não precisa ser especial para acessar isso. O mesmo poder que me transformou de pianista inútil em maestro já vive dentro de você, esperando o momento em que você esvazie o suficiente para deixá-lo surgir. Pergunte-se agora, qual perda na sua vida está pedindo para ser transformada em grandeza? Montagem final emotiva. Close-up do narrador com fundo dourado. A jornada do pianista inútil ao maestro divino prova uma coisa. Quando você perde tudo, o universo abre espaço para o extraordinário entrar. Você carrega o mesmo poder. Não espere a tragédia para despertá-lo. Comece hoje. Comente agora. Qual perda da sua vida pode estar te convidando para algo maior? Curta se essa história te emocionou, inscreva-se para mais revelações transformadoras e ative o sininho. Obrigado por estar aqui comigo. Seu maestro interior já está pronto. Apenas permita que ele conduza.